Você está fazendo algo agora que está destruindo sua única chance de se curar. E não é o que você imagina. Não é voltar para ele, não é stalkear as redes sociais, não é mandar mensagem bêbada de madrugada. É algo que parece inofensivo, algo que você acha que está te ajudando, mas está te destruindo por dentro. Cada vez que você se pergunta, por que ele fez isso? O que eu fiz de errado? Por que ele mudou tão rápido? Você está alimentando o monstro, não o monstro que ele é. O monstro que vive dentro da sua cabeça agora. Eu sei que você passou semanas, talvez meses, tentando entender. Você leu artigos, assistiu vídeos, conversou com amigas, criou teorias, tudo para responder uma pergunta impossível. Por quê? E Jung descobriu algo devastador sobre isso. Algo que vai mudar completamente como você vê essa obsessão. Nos próximos minutos, você vai descobrir o erro fatal que 9 em cada 10 empatas cometem. E por que isso os mantém presos por anos. A ciência que explica por que seu cérebro precisa de respostas e como isso vira uma armadilha mortal. E a técnica exata para cortar o cordão invisível que ainda te conecta a ele, mesmo depois de meses separados. Se você está nessa fase agora, se acorda pensando em como tudo terminou? Se analisa cada detalhe procurando o erro que você cometeu? Respire fundo. Isso não é fraqueza. É um labirinto psicológico que a própria mente criou para te proteger. Mas agora você vai aprender a sair. Escreva nos comentários: eu saio do labirinto. Vamos começar pelo erro que ninguém te contou. Muitas vezes, quando passamos por um descarte frio, nossa primeira reação é buscar a lógica. Para um empata, a vida é tecida com fios de significado. Você acredita que tudo tem uma causa, que cada ação nasce de um sentimento. Por isso, quando o narcisista te descarta como se você fosse um objeto usado, o seu mundo desmorona porque a conta não fecha. Aqui está o insight que eu quero que você tatue na sua alma hoje. O erro fatal não é o que o narcisista fez com você, mas a energia vital que você está entregando de bandeja para ele agora, tentando encontrar lógica no caos patológico. Carl Jung falava muito sobre a libido, não apenas no sentido sexual, mas como a nossa energia psíquica total, o nosso combustível para a vida. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é repassar mentalmente aquela última briga, ou tentar entender por que ele postou aquela foto com outra pessoa, você está enviando sua energia para um buraco negro. Buscar o porquê mantém o cordão umbilical psíquico conectado. Mesmo que ele tenha mudado de cidade, mesmo que você o tenha bloqueado, ele continua morando na sua mente sem pagar aluguel. Por quê? Porque você deu a ele o papel de enigma a ser resolvido. Enquanto houver uma pergunta sem resposta, a sua psique se recusa a fechar a porta. E é aí que o narcisista vence. Ele não precisa estar presente para te drenar. O seu pensamento faz o trabalho por ele. Você já sentiu que, após passar horas tentando entender o comportamento dele, você termina o dia exausta, como se tivesse carregado pedras, mesmo sem ter saído do sofá? Isso é o cordão psíquico sugando sua força. A ciência explica por que esse looping é tão viciante. Existe um conceito chamado efeito Zeigarnik. O nosso cérebro tem uma tendência natural de lembrar mais facilmente de tarefas inacabadas do que de tarefas concluídas. Quando um relacionamento saudável termina, existe um fechamento, uma conversa, um luto compartilhado. Mas o narcisista te deixa com a janela aberta. Ele te dá o vácuo, o silêncio, a mentira descarada. O seu cérebro, agindo como um computador que não consegue fechar um programa corrompido, entra em um looping infinito de ansiedade. Ele grita: eu preciso terminar essa história para poder descansar.
Mas entenda, você está tentando terminar um quebra-cabeça onde a outra pessoa roubou as peças principais. Não há fechamento vindo de quem causou a ferida. O fechamento é uma decisão sua, não uma concessão dele. Deixe-me contar a história de Elisa. Ela tem 58 anos, é uma mulher culta, dedicada aos seus cães e ao seu jardim. Quando o marido a deixou após 30 anos, alegando que ela nunca o entendeu, Elisa entrou em colapso. Ela não aceitou o fim. Ela passou 2 anos da sua preciosa vida, tentando diagnosticar o ex. Certa vez ela me disse, eu finalmente entendi por que ele fez tudo aquilo. Foi o trauma de infância dele com a mãe. Eu olhei nos olhos dela e perguntei, Elisa, agora que você sabe o trauma dele, as suas rugas de preocupação sumiram? A sua alegria de pintar voltou? O seu jardim floresceu? Ela desabou em choro. Ela percebeu que havia se tornado uma perita na patologia dele, mas havia se tornado uma estranha para si mesma. Ela desperdiçou 2 anos tentando consertar o passado dele, enquanto o presente dela desmoronava. Ela estava presa no labirinto da explicação. Para você não ser como a Elisa e entregar mais 1 minuto da sua vida ao fantasma de alguém que não te merece, você precisa silenciar essa voz agora. Aqui está uma prática inspirada na psicologia analítica para você usar toda vez que o porquê surgir. Pare por um momento, respire e diga silenciosamente para si mesma algo muito simples, mas muito poderoso. Meu cérebro está tentando fechar uma janela que não tem chave. Isso não é busca por verdade. É apenas um loop de ansiedade tentando resolver algo que nunca teve intenção de ser explicado. Só de reconhecer isso, algo curioso acontece. O pensamento perde força, porque quando você nomeia o processo, ele deixa de controlar você. Agora imagine essa pessoa à sua frente, não para discutir, não para entender, apenas para devolver o que nunca foi seu carregar. Sinta por um instante o peso que ficou na sua mente, a confusão, as perguntas, o silêncio que ele deixou. E então, em pensamento, diga com calma, eu devolvo a você a sua confusão, eu devolvo a você o seu silêncio. Eu não sou mais o tradutor do que você nunca quis explicar. Respire novamente. E por fim, faça algo que parece simples, mas é profundamente curativo. Saia da mente, volte para o corpo, toque em algo frio, sinta o chão sob os seus pés, abra uma janela e respire o ar. Se puder, caminhe alguns minutos na grama, descalça, sentindo o mundo real ao seu redor. Porque empatas vivem muito tempo dentro da própria mente, e a cura começa quando você lembra algo essencial. Você está aqui. O passado é apenas uma sombra, mas é você quem projeta a luz que cria essa sombra. E essa luz sempre pode voltar para você. Antes de irmos adiante, eu quero te pedir algo simples. Se você se viu na história da Elisa e ainda se sente presa tentando entender o que passou, curta este vídeo como um sinal para si mesma de que está pronta para encerrar essa história. E se inscreva no canal, porque o que vamos ver agora revela uma armadilha ainda mais profunda. E quase todo empata cai nela sem perceber. Você já disse a frase, eu sei que no fundo ele é uma pessoa boa? Se você disse isso, ou algo parecido, você caiu na segunda parte do erro fatal. Jung chamava isso de projeção. Mas vamos simplificar. Imagine que você é um projetor de cinema potente, carregado de luz, compaixão e ética. O narcisista, por outro lado, é apenas uma tela em branco, ou pior, uma parede escura. O que acontece? Você projeta a sua luz nele. Você enxerga nele virtudes que, na verdade, pertencem a você. O empata tem uma mania nobre, mas perigosa, a de ser um arqueólogo de almas. Você olha para aquela pessoa fria e pensa,
Se eu der amor suficiente, se eu for compreensiva o bastante, eu vou resgatar a criança ferida que existe ali dentro. Aqui está a verdade que dói, mas liberta. Você não está apaixonada por quem ele é. Você está apaixonada pelo potencial que você imaginou para ele. Jung explicava que a sombra é tudo aquilo que não queremos admitir em nós mesmos. O narcisista projeta a sujeira dele em você, te chamando de louca, de instável. E você, por ser empata, projeta sua bondade nele. Você tenta cuidar da escuridão dele para não ter que encarar a sua própria ferida de abandono. Muitos de vocês que já passaram dos 40 ou 60 anos carregam uma história de doação extrema. Talvez você tenha sido a criança que cuidava dos pais ou a paz da casa. Você aprendeu que amar é curar o outro. Mas escute bem, o narcisista não quer ser curado, ele quer ser alimentado. Quando você tenta salvar a alma dele, você está negligenciando a única pessoa que realmente precisa de você agora, a sua própria criança interna, que está num canto, encolhida, perguntando por que você continua dando pérolas a quem só quer te pisar. Você já se sentiu uma muleta emocional? Aquela pessoa que levanta o outro, dá brilho, dá carreira, dá suporte, e quando ele finalmente fica de pé, ele te chuta? Se sim, escreva nos comentários. Minha luz volta para mim. Para parar de enxergar luz onde só existe um buraco negro, você precisa de um pequeno choque de realidade. Pegue um papel, por exemplo, mas não escreva quem ele poderia ter sido. Não escreva o potencial que você imaginou. Escreva apenas o que realmente aconteceu. As mentiras, os silêncios que pareciam punição. As vezes em que você ficou chorando sozinha enquanto ele desaparecia emocionalmente. Isso dói, mas faz algo essencial. Traz sua mente de volta para a realidade e não para a fantasia. E sempre que aquele pensamento surgir, mas ele era tão doce no início, faça uma correção silenciosa dentro de si. Diga a si mesma: não, eu fui doce, eu levei doçura para aquela relação. O que parecia brilho nele, muitas vezes era apenas a sua própria luz refletida. O doce era o seu açúcar, o brilho era a sua lanterna. Ele era apenas o cenário. O terceiro ato desse erro fatal é acreditar que você precisa que ele admita o que fez para que você possa seguir em frente. Você sonha com o dia em que ele vai ligar chorando, dizendo: você tinha razão, eu fui um monstro, me perdoe. Você quer a validação do seu carrasco. Isso nunca vai acontecer. E se acontecer, será uma mentira. O famoso hoovering, para te puxar de volta para o ciclo de abuso. Para o narcisista, o silêncio é uma punição. Para você, o silêncio deve se tornar uma oração. Jung dizia que o segredo da maturidade é aprender a suportar a tensão dos opostos. Você quer falar, mas precisa calar. Você quer gritar sua verdade, mas precisa entender que ele é surdo emocional. Falar com um narcisista sobre sentimentos é como tentar explicar as cores para alguém que nasceu sem os olhos. É um esforço inútil que só te deixa exausta. Se as palavras estão entaladas na sua garganta, faça o seguinte: escreva uma carta. Diga tudo. Use os nomes que você tem vontade de usar. Grite no papel. Depois, queime. Não envie, não guarde. Ao queimar, você está dizendo ao seu subconsciente: eu tirei isso de dentro de mim, eu não preciso que ele ouça. O universo já ouviu, eu já ouvi, e isso basta. Este vídeo está te trazendo algum tipo de paz. Se este conteúdo está clareando o nevoeiro da sua mente, compartilhe com uma pessoa que você sabe que também está presa nesse labirinto. Às vezes, uma palavra de ordem é o que separa alguém do colapso emocional. Estamos chegando ao ponto de virada.
Agora que entendemos que o labirinto da explicação é uma cela e que a luz que você via nele era, na verdade, sua, precisamos falar sobre o que acontece depois que a poeira baixa. Para muitos de vocês que estão assistindo, o descarte foi como uma morte. E de certa forma foi. Mas, na psicologia de Jung, nada morre sem que algo novo e mais forte esteja pronto para nascer. O problema é que você está olhando para os escombros, enquanto a vida está tentando te mostrar o terreno limpo. Os antigos alquimistas, que Jung tanto estudava, falavam de uma fase chamada nigredo, o enegrecimento. É aquele momento em que tudo vira cinza, o caos domina e você sente que perdeu sua identidade. Se você tem 40, 50 ou 60 anos, esse sentimento de perdi meu tempo ou minha vida acabou é esmagador. Mas entenda, o narcisista não levou sua vida, ele apenas levou a ilusão que você tinha sobre ele. O que restou foi você, e você é a matéria-prima mais valiosa que existe. O descarte não é uma rejeição ao seu valor, é uma confissão da incapacidade dele. Ele te descartou porque você começou a se tornar pesada para a narrativa dele. Você começou a exigir verdade, consistência, presença. E um vampiro emocional não suporta quem acende a luz. Muitos de vocês vivem hoje em um isolamento que dói. Estão cercados por seus animais, pelas suas plantas, evitando o barulho social que parece tão vazio agora. Não lute contra esse silêncio. Jung dizia que a solidão é um privilégio para quem sabe habitá-la. Use esse tempo para se desintoxicar da adrenalina e do cortisol que os anos de abuso injetaram no seu sangue. O seu corpo está em estado de choque. Ele precisa de natureza, de pés descalços, de silêncio e de paz. O que você chama de solidão, o universo chama de convalescença. Imagine que você é uma árvore que foi podada de forma brutal. Dói, não é? Mas essa poda removeu os galhos podres que estavam impedindo o sol de chegar ao seu tronco. Escreva nos comentários: eu floresço no silêncio. O erro final que mantém o empata preso é a ideia de que nunca mais será o mesmo. E você está certa. Você nunca mais será a mesma pessoa que aceitava migalhas e pedia desculpas por existir. A partir de hoje, você pode começar a criar algo que Jung chamava de temenos, um espaço sagrado da alma, um círculo invisível onde nem todo mundo tem permissão para entrar. E isso começa de forma muito concreta. Talvez signifique bloquear no telefone, sim, mas vai além disso. É tirar aquela camisa dele que você ainda usa para dormir. É mudar a posição dos móveis. É abrir as janelas da casa e deixar o vento levar o cheiro do passado. Algumas pessoas fazem isso com incenso, outras com oração, outras simplesmente com silêncio. O importante é que o ambiente comece a refletir uma nova fase da sua vida. Nesse processo, algo muito poderoso também precisa nascer: o não. Para um empata, aprender a dizer não pode parecer duro. Mas, na verdade, cada não que você oferece ao que te drena é um sim para si mesma. Comece com coisas pequenas. Não atender aquela ligação que sempre termina em desgaste. Não aceitar convites apenas por obrigação. Não se colocar de novo no lugar onde sua energia sempre foi consumida. E então vem talvez a parte mais esquecida de todas: voltar para si. Pergunte a si mesma com honestidade: onde você parou? O que você amava fazer antes de toda essa história começar? Talvez fosse pintar, escrever, estudar, cuidar de plantas, caminhar em silêncio, criar algo com as próprias mãos. Cada minuto que você dedica a algo que é verdadeiramente seu, faz algo profundo acontecer dentro de você. É como se, pouco a pouco, você estivesse recuperando a energia que um dia entregou. E sem perceber, cada gesto desses se torna um pequeno prego no caixão do poder que essa pessoa já teve sobre a sua vida.
Nós percorremos um caminho difícil hoje. Falamos sobre o erro fatal de tentar entender o incompreensível, sobre a armadilha de projetar sua bondade em quem não tem alma e sobre a necessidade de parar de buscar um fechamento que nunca virá. O narcisista te deixou em um labirinto, esperando que você morresse de fome procurando a saída. Mas ele esqueceu de um detalhe. Você é um empata. Você tem uma bússola interna ligada diretamente ao divino. A saída não é para trás, tentando consertar o que quebrou. A saída é para cima. É elevar sua vibração a um ponto onde a voz dele não passe de um ruído distante e sem importância. Frase para levar no peito. Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que escolho me tornar. Se você chegou até aqui, você não é apenas um sobrevivente. Você é um vencedor de batalhas invisíveis. Se este vídeo trouxe um pouco de luz para a sua escuridão, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também precisa sair do labirinto. O mundo precisa da sua luz de empata, mas ele precisa que essa luz esteja brilhando para você primeiro. Fique em paz, fique com a luz e lembre-se, o descarte foi o fim do pesadelo, mas o seu despertar é o começo de uma história que ninguém mais pode interromper. Até o nosso próximo encontro.